Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos juntos para darmos continuidade ao nosso estudo da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos ver o Salmo de número 5. Então já pegue sua Bíblia, abra no Salmo de número 5. Eu farei a leitura na versão Nova Almeida atualizada. O título do Salmo diz assim: Ao mestre do canto para flautas, Salmo de Davi. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e escuta o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouve a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentiras. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, porque na boca dos meus adversários não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes. A garganta deles é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua bondade. Meus amados irmãos, estamos diante de mais um salmo escrito pelo rei Davi, conforme o título do salmo assim já enuncia. Trata-se de um salmo de lamento, um salmo onde há um clamor, onde há uma oração. E este também é o primeiro salmo onde há uma oração imprecatória, ou seja, neste salmo, Davi ora pela queda dos seus próprios inimigos. Como todo salmo de lamento, este salmo também tem como pano de fundo a perseguição por parte de inimigos cruéis, de inimigos sanguinários, de inimigos fraudulentos. Davi está aqui vivendo uma situação de perigo de morte. Diferente do salmo de número 3, o título do salmo 5, ele não nos dá uma referência acerca da situação que Davi estava vivendo ou das circunstâncias nas quais este salmo fora escrito. Apesar de muitos estudiosos dizerem que a circunstância aqui é a mesma do salmo de número 3, ou seja, quando Davi fugia de seu filho Absalão, que o perseguia a fim de matá-lo para tomar o trono. Hernandes Dias Lopes, em seu comentário expositivo, ele vai dizer acerca deste salmo que ele é um eloquente apelo de Davi ao Senhor em face da crescente iniquidade, maldade, mentiras, violência, maledicência e crimes dos ímpios, que se insurgem não só contra Davi, mas sobretudo contra o Senhor. Este salmo também vai apresentar um contraste entre a posição, o caráter e o destino dos justos, em detrimento da posição, do caráter e do destino dos ímpios. Podemos dividir esse salmo em pelo menos 5 partes. Do versículo 1 ao versículo 3, nós temos o pedido de Davi, a oração, a súplica de Davi, buscando a atenção de Deus para o seu problema. Nos versículos 4 até o versículo 6, do versículo 4 ao 6, nós vamos ver Davi apresentando Deus como Deus que ama a justiça. Davi vai vindicar a justiça divina
contra os seus adversários. E ele fará isso demonstrando o ódio de Deus contra o pecado. A terceira parte dos Salmos, do versículo 7 ao versículo 8, nós vamos ver Davi expressando aqui a confiança dele no Senhor, na misericórdia de Deus, a confiança do justo. Nos versículos 9 e 10, nós vamos ver outra oração de Davi. Ele continua clamando agora contra aqueles que praticam iniquidade. E nos versículos 11 e 12, mais uma vez, Davi destaca a confiança de todos os justos, de todos aqueles que confiam e esperam no Senhor. Vejamos então a primeira parte deste salmo, a oração de Davi. Os versículos de 1 a 3. No versículo 1, Davi diz assim: Senhor, dá ouvidos às minhas palavras, acode ao meu gemido. Versículo 2. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz, que clama, pois a ti é que imploro. Versículo 3. De manhã, Senhor, ouve a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Observe que Davi ele inicia este salmo com um clamor, uma oração, um pedido desesperado. Urgência e expectativa dão o tom desta oração de Davi. Mais do que nunca ele anseia por uma resposta de Deus, por um socorro de Deus. Para entendermos isto, basta darmos uma atenção, uma observada melhor na força das palavras empregadas por Davi. Ele diz: meu gemido, a minha voz que clama, dá ouvidos, acode, escuta. Observe que todas essas expressões dão a ideia de urgência, de alguém que está desesperado, precisando de um socorro de Deus. O termo hebraico que fora utilizado por Davi aqui em sua oração para expressar, para suplicar, para que Deus ouça o seu gemido, o termo hebraico para gemido, ele só aparece no livro dos Salmos, neste salmo, e também no Salmo de número 39, versículo de número 3. E este termo ele está também relacionado a murmurar, a meditar. Isso significa que apesar de Davi orar, pedindo a Deus que desse ouvido às suas palavras, que ouvisse a sua oração, a oração de Davi eram gemidos, eram murmurações. Davi estava apenas balbuciando palavras. Ele não conseguia sequer abrir a boca para orar. Tamanha era a aflição de sua alma. Há momentos em que a angústia é tão grande em nosso coração, irmãos, que as palavras nos faltam no momento da oração. Não temos como expressar diante de Deus a angústia que toma conta da nossa alma, da aflição que toma conta do nosso ser. E às vezes estamos somente gemendo diante do Senhor. Charles Spurgeon, ele vai dizer que as palavras, elas não são a essência da oração. Elas são apenas a roupagem da oração. E que a meditação, ou o meditar, o gemer, talvez seja a melhor forma de você começar uma oração diante de Deus, quando seu coração está aflito. Você lembra de Ana, mãe de Samuel, quando orava ali diante do sacerdote Eli? Ana apenas balbuciava suas orações. As palavras não lhe saíam dos lábios, a ponto do sacerdote olhar e achar que Ana estava embriagada. Mas aos olhos de Deus, ela estava derramando a sua alma. E ao que tudo indica, é assim que Davi está nesta oração diante do Senhor. Observe ainda o modo como Davi se dirige ao Senhor nesta oração. No versículo de número 2 ele vai dizer: escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama. Rei meu e Deus meu. Este tipo de pronome, quando ele é utilizado, ele traz uma carga de sentimento de aproximação,
de proximidade, de intimidade. Davi se dirige a Deus como o seu Deus. Ele diz, o meu Deus. Se dirige a Deus como o seu rei, o meu rei. Davi sabia exatamente que o rei era responsável por atender ao clamor do povo que vinha até ele trazendo as suas demandas. E ele olhava para Deus da mesma forma, como o rei do seu povo, que está disposto a atender às demandas do seu povo. Spurgeon vai dizer que esta expressão, Rei meu e Deus meu, ela é a espinha dorsal do clamor de Davi. Que aqui está o grande argumento a favor de Davi diante de Deus no momento da sua súplica, para que Deus o responda, para que Deus atenda a sua oração. É como se Davi dissesse, tu és o meu rei, tu és o meu Deus, nós não lhe somos estranhos. Não somos desconhecidos para com ele, somos seus adoradores e ele é o nosso Deus. Isso nos faz lembrar o Senhor Jesus quando ensinou seus discípulos a oração do Pai Nosso. Ele disse, porquanto vós oreis assim, Pai Nosso que estás no céu. A ideia é de relacionamento, é de intimidade, é de aproximação. Foi o próprio Jesus quem disse, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque qual o filho que pedindo ao seu pai pão, ele lhe dará uma pedra, ou pedindo peixe, lhe dará uma serpente? Se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu. Portanto, podemos nos aproximar com confiança do trono da graça do nosso Deus e derramar nosso coração nos momentos de angústia, nos momentos de aflição, buscando socorro para a nossa alma. Era isso que Davi estava fazendo aqui. E no versículo 3, Davi continua a sua oração dizendo, de manhã, Senhor, ouve a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Ao que tudo indica, Davi tinha o hábito de começar o seu dia em oração. Ao que tudo indica, Davi, todas as manhãs, se colocava diante do Senhor, apresentando diante dele seus problemas, suas dificuldades e também prestando a ele a sua adoração. Quando Davi diz, te apresento a minha oração, o verbo apresentar aqui traz a ideia em si de sacrifício. Este mesmo verbo, ele é utilizado em Gênesis capítulo 22, versículo 9, para identificar a lenha que era colocada no altar do sacrifício, a forma como a lenha era ordenada ali, apresentada ali para o sacrifício. Também em Levítico capítulo 1, versículo 8, a gente vai ter esse mesmo verbo apresentar, exatamente para identificar o momento em que o sacerdote colocava em ordem sobre o altar as partes do animal que seria oferecido em sacrifício. E também esse verbo aparece lá em Levítico, capítulo 24, versículo 8. Também ali para exemplificar, para mostrar como os pães da preposição eram colocados sobre a mesa dentro do tabernáculo. Portanto, irmãos, é como se Davi estivesse dizendo, colocarei a minha oração diante de ti, colocá-la-ei no teu altar, assim como o sacerdote coloca o sacrifício matinal. A ideia aqui é que a oração vem no contexto de um adorador fiel, que recebe a garantia e expressa a consagração pessoal por meio dessa ordenança. O verbo apresentar aqui, ele também tem uma outra conotação, uma conotação de cunho militar. Quando Davi diz, apresento a minha oração. É como se Davi estivesse dizendo, eu estou colocando a minha oração em ordem diante do Senhor, pondo-a em ordem de batalha. Warren Wiersbe, ele vai dizer que Davi não apenas era um fiel adorador todas as manhãs, mas ele colocava a sua oração de forma organizada e sistemática diante de Deus.
não era orar só por orar, era orar de forma consciente, de forma inteligente, com entendimento, sabendo exatamente o que iria pedir ao Senhor e o modo como ele iria pedir, o que era mais urgente a ser colocado diante do Senhor. Warren Wiersbe, em seu comentário bíblico expositivo, ele vai dizer: em nossos encontros matinais diários com o Senhor, devemos nos aproximar como sacerdotes, levando o sacrifício ao altar, e como soldados, nos apresentando para receber ordens do nosso capitão. Era isso que Davi fazia. Ele apresentava a sua oração, o seu pedido diante do Senhor, e ele ficava esperando a resposta de Deus. Veja o versículo 3 no seu final, o que nos diz: de manhã apresento a minha oração e fico esperando. Em outra tradução ele vai dizer: e vigio, e fico vigiando, aguardando a resposta do Senhor. Após ter orado ao Senhor e apresentado as suas súplicas, os seus problemas, as suas necessidades, Davi ficava à espreita, esperando a resposta de Deus para a sua oração. É como se ele dissesse: então eu vigiarei, esperando a tua resposta, ó meu Deus. A ideia aqui, irmãos, é de aguardar com ansiedade, é de ficar olhando para cima, olhando para o alto, esperando que de Deus venha a bênção sobre a nossa vida. É importante nós observarmos aqui que Davi, ele ora e ele espera a resposta da sua oração. Quantas vezes nós oramos, nós colocamos diante do Senhor nossos problemas, nossas necessidades? Ou às vezes estamos buscando algo de Deus, uma direção de Deus, e agimos antes que Deus responda. Não temos paciência de esperar a resposta de Deus. O salmista, em outro salmo, ele vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Davi, ele era esta pessoa que colocava diante de Deus os seus problemas, mas ele aguardava a resposta de Deus para depois tomar qualquer posição. Charles Spurgeon, ele vai dizer que quem ora e não aguarda a resposta de Deus para a sua oração, age precipitadamente, essa pessoa não orou de fato. Porque, segundo Spurgeon, ao orar, você coloca a sua dependência em Deus, você demonstra que você depende de Deus. E quando você não espera a resposta de Deus e age precipitadamente, você está renunciando essa confiança em Deus. É como se você dissesse: Deus está demorando muito para responder, vou agir por conta própria. Que possamos ser como o rei Davi, apresentarmos diante de Deus as nossas súplicas, abrir nosso coração, derramar a nossa alma em meio à angústia ou sofrimento, mas aguardar ansiosos pela resposta do Senhor para as nossas orações. Que os nossos dias comecem com oração, que possamos entregar a Deus todas as nossas manhãs, apresentando diante dele, começando o nosso dia com oração. Charles Spurgeon, ele vai dizer que a oração deveria ser a chave do dia e o cadeado da noite. Ou seja, nosso dia começa com oração e ele também se encerra com oração. Essa é a primeira parte do Salmo de número 5. No próximo áudio nós vamos dar continuidade a este salmo, seguindo nos demais versículos. Fique atento àquilo que o Senhor tem para o teu coração. A paz do Senhor Jesus. Forte abraço.